para concluir o capítulo 6, nós veremos a resolução do circuito, né? Descobrindo as correntes e as tensões em todo o circuito, usando assim, os métodos de análise de malha, usando as leis de Kirchhoff, né? Então a resolução através de malha usando as leis de Kirchhoff, ok? Então eu tenho aqui um exemplo que eu montei no LT-Spice para explicar como que funciona, né? Nós veremos alguns métodos, né? Esse é o primeiro, malhas usando a lei de Kirchhoff, ok? Então vamos aqui no LT-Spice. Então aqui é o circuito, né? Um circuito de exemplo que eu quero resolver. Então eu quero calcular, olha, eu tenho 3 fontes aqui, né? Eu tenho resistência, eu vou calcular as quedas de tensões em cada uma, as correntes, enfim, resolver todo o circuito aqui. Então aqui eu inseri como se fosse um comentário a sequência da análise montando as malhas, né? Então são equações matemáticas que você vai montando, ok? Mas primeiramente esse método é o seguinte: primeiro você vai identificar os ramos aqui, né? Que nem, olha, eu tenho uma circulação única de corrente aqui, é um ramo, tá vendo? Porque a mesma corrente passa aqui, tá. Então eu adotei um sentido dela. Aqui, ó, vou dizer que o I1, defini um ramo I1, que a corrente vai circular nesse sentido aqui, ok? Tem um outro ramo que a corrente é tudo que é igual, né? É a mesma que passa aqui, é uma série. Eu também estou definindo aí que esse ramo, o sentido é esse. E o terceiro ramo é esse aqui, esse outro, que a corrente é igual em todos, né? Então, obviamente, se eu adotei esse chegando, esse aqui teria que estar saindo, né? Porque alguém tem que sair, né? Senão todos os ramos só chegando a corrente e nenhum sai. Então, para fazer sentido, também como eu adotei os dois chegando aqui nesse nó, esse aqui está saindo, então é esse sentido, ok? Então você tem que ser fiel ao sentido que você adotou. Se o resultado depois der negativo, o valor absoluto está certo. Você só está dizendo que você adotou o sentido ao contrário do que é, ok? Apenas isso, convenção. Então vamos resolver. Só que assim, ó, esse é um ramo, esse é outro ramo. Então você vai caminhar usando as leis de Kirchhoff, né, das quedas de tensões. A lei de Kirchhoff você vai percorrer de um ponto a outro, de uma malha e volta. A diferença de potencial é zero, né, que se iguala aqui. Então eu vou sair desse ponto caminhando para cima, olha. Vai ser. Então eu escolhi esse ramo, mas eu vou fazer essa malha aqui, olha. Daqui a aqui, fechar aqui, ok? Então essa equação 1 é exatamente isso, ó, eu vou partir daqui, ok? E sempre, como é o sentido convencional que eu estou adotando, sempre vai estar no sentido correto aqui o que eu adotei, né? Aqui vai estar o maior potencial por menor potencial. Então eu parti daqui, ó, menos 20, ok? Depois o próximo ele encontra, ó, R2 vezes I1, né? Que é a corrente que passa aqui, ok? Depois, olha, menos R4 vezes I2. Por que menos? Porque o sentido desse ramo eu adotei desse jeito, tá? Então é do maior para o menor, então aqui é o menor potencial, então é menos R4 por I2, ok? Depois eu encontrei potencial da fonte mesmo, então eu mantenho o mesmo, mais 20, olha lá, ok? Depois eu encontro aqui, ó, menos também, né? Menos, porque o sentido desse ramo eu adotei desse jeito, menos R5 por I2, que é a corrente aqui, ok? E aí eu venho para cá. Então aqui, ó, mais, porque aqui eu já entrei no ramo do mesmo sentido que eu adotei aqui, ó. Mais R3 vezes I1. Mais R1 vezes I1. E igual a zero que eu cheguei no mesmo ponto. Então é assim que você vai montando a equação, ok? A segunda equação, né? Eu tenho 3 ramos, então eu vou fazer 3 equações aqui. A segunda equação, eu vou sair desse ponto também aqui, olha. E vou caminhar para cá, só que eu vou fazer a malha aqui, ó. Então vamos lá, ó, menos 20, ó, menos 20. Aí, ó, tá no mesmo sentido aqui, vai ser R4 vezes I2, tá? Ó, R4 vezes I2. Vindo para cá, aqui coincidiu o sentido para cá. Então é R6 vezes I3, ok? Aí mais 6 volts, ok? Aí vai ser R7 vezes I3, ok? Aqui voltando no mesmo sentido, então R5 vezes I2 agora. Isso aqui igual a zero, que eu cheguei aqui nesse ponto, mesmo que eu saí, ok? Então, usando o método da soma das quedas de tensões, a soma de uma malha fechada em todos os pontos de circuito vai ser igual a zero, é o que eu estou usando, que é o teorema, é um das teorias do teorema de Kirchhoff, né, das leis, ok? O próximo, terceiro, eu adotei esse ramo aqui, ó.
essa circulação aqui, ó, essa malha. Então eu tô saindo aqui do mais 6, então eu tô saindo daqui, ó, mais 6, aí ó, mais R7 vezes I3, tá aqui, aí coincide com esse sentido aqui, vai ser R5 vezes I1, desculpa, vezes I2, tá aqui, aí é menos 20, ele encontrou menos 20, aí vai ser R4 vezes I2, aí voltando, ó, mais R6 vezes I3. Isso é igual a zero, porque eu cheguei no ponto que eu parti. Ok? Então eu fiz as três equações, e uma coisa que eu posso dizer, como eu adotei esse sentido, eu dizer que I3 é igual à soma de I1 mais I2. Ó, já está entrando no nó esses dois e sai I3. Então I3 é igual à soma desses dois, no sentido que eu adotei. Voltando novamente, então, do jeito que eu formei, só que apenas pegando a equação 1 e interagindo com a 4 aqui, só para eliminar a incógnita I3, transformando sempre I2 em 1, né, para ficar as duas incógnitas só. Então eu repasso de novo, né? Esse 20 para cá com esse mais 20 menos 20 cancela aqui, ó. Então R2 vezes I1 mantém. Aqui, ó, R4 vezes I2 mantém, R5. Então aqui só tem I1, só tem elementos, só tem I1 e I2. Então mantém a mesma coisa. Só apenas eu cancelei o mais 20 com menos 20, mantive a equação. Agora, caminhando na segunda, unindo a segunda com aqui a terça, com a quarta, tá? Então, R2, olha lá, R2 vezes I2, tudo bem. Agora, R6 vezes I3. Então, R6 vezes I1 mais R6 vezes I2, porque I3 é I1 mais I2. Então, distribuindo sempre onde tem I3 em I1 e I2 aqui, ok? Aí, de novo, R7 vezes I3, então R7 vezes I1 mais R7 vezes I2. E aí, repete a outra. Então assim vai, isso é igual a 14, porque eu tinha aqui, ó, menos 20 mais 6 vai dar menos 14, passa para o outro lado mais 14. A terceira, né? Então unindo a terceira com a quarta aqui, ó, R7, então aqui primeiro, ó, daria mais 6 menos 20, menos 14, vem para cá mais 14 também, ok? Então, olha lá, R7 vezes I3, só que 3 eu vou transformar em I2 e em 1 e 2. R7 vezes I1 mais R7 vezes I2, tá? Aí 5 vezes I2, R5 vezes I2, aí repete aqui. Aí onde é I3, olha lá de novo, R6 vezes I1 mais R6 vezes I2. Depois aqui, o que eu faço? Só substituir os valores e vou unir os termos. Tá? Apenas a matemática simples, né? Que tem que tomar todo cuidado com o sinal, mas coisa simples. Só substituir os valores de R, né, pelos valores daqui das resistências mesmo, unir os termos, né? Então aí eu tenho as equações, ó, duas delas ficaram iguais e a primeira é diferente. Pô, eu tenho equações, uma coisa que eu posso tá fazendo só, né, método de resolução da equação, duas incógnitas. Eu tenho duas equações, eu multiplico uma linha para cortar os elementos e eu achei I1 que é igual a 1 ampere e I2 eu achei igual a 2 amperes. E como o I3 é a soma dos dois, o I3 vai ser 3 amperes. Então é assim que eu adoto. Então se eu não tive sinal nenhum ao contrário aqui, significa que o sentido que eu adotei estava correto. Como eu adotei o sentido convencional, né? Então os sinais nenhum ficou contrário. Então o sentido que eu adotei coincidiu com o método que eu usei, tá? Então beleza. Então agora vamos aqui, ó. Eu estou no modo de análise de ponto de operação. Eu só rodar, eu tenho os valores. Agora eu rodando mesmo no LT Spice, né? No vídeo anterior já fui buscar a solução, agora expliquei como resolver matematicamente, né? Agora só resolvendo aqui. Na verdade, ó, se você ver aí, ele tem a corrente em cada um, né? Mas se eu quiser falar sobre I1, então I1, qualquer corrente R2 e R1 é o I1, né? Então R2, I1 vai dar menos 1. Aqui no jeito que ele adotou. Deu menos 1, ok? Aí o I2, ó, R4 ou R5. Olha lá, dá menos 2, ok? Porque ele usa o método real para resolver, tá? Então significa que seria o inverso usando o método real. Isso é a resolução interna do LT Spice. Mas para você ver que I3 vai ser igual à soma dos dois, porque o I3 é R6 ou R7, né? O R6 é 3, tá vendo? Ok? Então a soma de
de 1 com 2 é 3, ok? Aí só de ser mais ou menos é o método, né? Aqui ficou assim, ó, o que tá entrando no nó ele adotou como negativo e o que sai positivo. Lá no meu é só adoção, quando entra é positivo, quando sai é negativo, ok? Só na questão de... Mas assim, a equação em si é a mesma solução. Então se você pegar, somar valores absolutos, o I1 e o I2, né? Ok? Dá 3, que é a corrente que está passando aqui. Então é assim que é um dos métodos, um método de resolução aí por malhas, usando as leis de Kirchhoff, né? Que você vai caminhando num circuito fechado, você adota o sentido da corrente nos ramos e caminha, né, num percurso fechado que vai igualando, o potencial vai ser igual a zero. Então você vai vendo as quedas e vai montando as equações. E aí é matemática só. Claro, eu só estou mostrando métodos de resolver, né? Hoje em dia nós temos simulações, tem calculadoras que fica mais fácil usar a partir de matriz para resolver aí sistemas, né? Sistemas lineares. Então é isso, mas é só para mostrar os métodos. Esse aqui é um dos métodos que eu quis passar para você. Então eu agradeço a atenção, muito obrigado.